Dia 20 de março de 2026, o Sol entra em Áries e inicia efetivamente um novo ano. E que também inicia uma nova regência astrológica, que nesse caso saímos do ano de Júpiter e entramos no ano de Marte. A energia marciana ela vai tomar conta e vai direcionar os próximos acontecimentos. Os cálculos que determinam as regências existem há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Eles vêm da época da Suméria e segue uma determinada sequência. Através dela, determina um regente maior que coordena ciclos de 36 anos, que nesse caso estamos sob o domínio de Saturno desde 2017 até 2052. E abaixo dele, a cada ano, há um regente que dá o tom do ano, ele dita o ritmo dos acontecimentos. Sendo que esse regente menor, que em 2026 é Marte, trabalha para Saturno. Inclusive, vale aqui dizer que esse ciclo de Saturno representa que até 2052 a Terra vai passar por uma nova ordem, mudanças significativas que nos levam a um novo estilo de vida. E dentro desse jeitinho de Saturno, né? Que é essa rigidez, essa cobrança por responsabilidade e muita limitação. Ciclos de Saturno mudam completamente o mundo, sobretudo do ponto de vista geopolítico. Portanto, é fundamental compreender que a cada ano esse regente menor, ele sempre estará a serviço de Saturno. Um exemplo disso foi o ano de Júpiter que terminamos e que muitos diziam que seria um ano incrível, cheio de abundância. Só que, na verdade, Júpiter ali em Câncer acendeu uma lente nas mães, nas crianças, na pedofilia, na exploração, na adultização e sempre com esse tom de justiça, sabe? Agora, Júpiter entrega a regência para Marte e ele vai trabalhar também para Saturno. Teremos um ano extremamente agitado, com muitos conflitos que, independente de quem está certo ou errado, eu não quero entrar nesse debate, mas o fato é, serão esses conflitos que vão direcionar o mundo para uma nova ordem mundial. Outro ponto relevante que precisamos somar nessa linha de raciocínio é a numerologia. Veja que o ciclo maior de Saturno em 2017 começou exatamente no ano 1 e 2026 será o segundo estágio de 4 que, dentro desses 36, dessa coordenação de Saturno, que também vai ser o ano 1. Significa que esse ano de Marte haverá também essa responsabilidade de iniciar um novo capítulo para que a nova ordem de Saturno ganhe cada vez mais força. E vejam que 2026 começou exatamente assim, iniciando novos conflitos. E aqui há um fator comum: é a desestruturação de regimes que existiam há muitos anos. Outro fator comum: em todos esses conflitos há um ponto-chave: economias que giram em torno do petróleo. E que por conta disso vai acelerar a ascensão da economia limpa. Entenda que sempre um grande caos ele abre caminho para novos formatos de vida. E assim, entramos nesse ano de Marte trabalhando para Saturno. Embora estejamos falando de previsões no contexto coletivo, essa energia ela também invade a sua vida, ressoando no seu mapa. Por isso, eu quero que você leve essa linha de raciocínio para a sua história. Pense assim: você precisa iniciar algo novo esse ano, que seja na sua vida pessoal, no trabalho ou que envolva a tua família. E que sejam situações que a atitude ela depende demais de você, você que vai movimentar isso. E que nesse caso está totalmente atrelada ao tema da casa aonde o seu Marte está no mapa. Sendo que o resultado dessa atitude beneficia diretamente o tema da casa aonde o seu Saturno está. Tenta juntar esse quebra-cabeça. Pense como a tua vida está hoje e
Dentro dessa linha de raciocínio, o que faria sentido? Sabemos que Marte, na astrologia clássica, ele rege Áries e Escorpião. Enquanto um é a vida e a atitude, o outro é a morte e a transformação. Claro que ele vai influenciar essas duas vertentes. Por exemplo, temos conflitos que geram morte, que geram transformações. Mas diferente da última regência, em 2019, aonde Marte iniciou seu reinado em Escorpião, agora ele vai ser coroado em Peixes a 15 graus de distância de Áries, em um momento que Áries é o ponto focal do céu, com o encontro de Saturno e Netuno. Portanto, em 2026, nos reserva um momento de maior força ariana dos últimos tempos, principalmente quando Marte passar por Áries, ali entre abril e maio. A energia de explosão ela vai estar no auge. Outro detalhe que define o estilo desse Marte é pelo trajeto que ele vai fazer durante esse um ano de reinado, que começa em Peixes e termina em Leão, sendo que, quando a gente fala em Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, são signos muito sulfúricos, ou seja, que ativa a energia de concretização, de fazer, onde a realização e o movimento depende só de você. Portanto, eu quero que fique aqui registrado que a grande marca de Marte nessa regência será para empurrar as pessoas, sabe, para sair da zona de conforto e agir. E que, para um contexto individual, pode ser bem interessante, porque você pode sair daquela procrastinação, sabe, que vinha adiando coisas faz tempo. Mas é claro que tem outro lado dessa história, que a gente vai ver as pessoas mais competitivas, impulsivas e briguentas. Então, meus amigos, coloque esse fogo de Marte para ser um combustível que queime a seu favor, para movimentar a sua vida. Caso contrário, ele vira uma implosão. Se nutra desse lado luz de Áries, que é a energia, a vontade, a disposição, principalmente a disposição no esporte, é a coragem de resolver situações que você vinha adiando faz tempo. Esse é um ano que a palavra de ordem será atitude. E como Marte é veloz, seja objetivo, sem ser imediatista. Seja ávido, sem ser impaciente ou atropelando os outros. E aliás, a dica de ouro: cuidado com as pessoas nervosas, saia fora de briga. Facilmente as pessoas vão ultrapassar limites, agindo sem pensar, até com uma certa ignorância, sabe? Vale dizer que a sombra de Marte é a agressividade, que serve como uma cortina de fumaça para esconder algo. Marte descompensado, ele representa a masculinidade muito tóxica e perigosa. E se já vemos casos de feminicídio subirem, agora com Marte isso pode ser pior. Do ponto de vista do corpo e tendências para a doença, um ponto focal é entender que estamos falando do elemento fogo. Por isso deve crescer uma predisposição às inflamações, seja em órgãos, nervos, tendões, alergias de pele, principalmente, inclusive, as doenças no sangue. Isso porque tanto Marte como Áries regem o sangue. Por isso, tenha atenção às taxas sanguíneas, à pressão do sangue. Pode crescer casos de falta de ferro, cálcio, leucemia, linfoma, trombose, menstruação em excesso ou problemas em veias, como AVC, vaso vagal, as varizes e também o mal súbito. Os temas que estarão super forte na mídia podem ser assuntos relacionados ao plasma sanguíneo e a escassez nos bancos de sangue. Esse será um ano que vale a pena fazer exames, acompanhar a pressão e, inclusive, tome muita água, porque a gente vai ter uma tendência maior à desidratação. Eu quero que vocês entendam que Marte é quem nos dá o pulso de vida, seja para nascer ou seja para renascer. Então,
Para 2026, lutem por essa sobrevivência. Encontre o que te dá prazer de viver. Saia da paralisação que o medo traz. Corra, grite, peça socorro se for o caso. Se aproprie da sua coragem. Um beijo e um bom ano de Marte.